Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. No vídeo anterior, nós vimos que eu passei pelas águas do batismo e eu confesso para todos vocês que quando eu saí daquele tanque batismal, parece que eu estava tão leve que parece que meu corpo estava até flutuando. De tão leve que eu fiquei e tão feliz. Conforme eu disse, eu fui batizado no dia 28 de dezembro de 1969. Bem, logo chegaria o início do ano 70. E comigo aconteceu semelhante ao que aconteceu com Abraão no capítulo 12, Gênesis, verso 1. Onde Deus falou com Abraão: sai da sua terra e da sua parentela. Meus parentes, a maior parte deles moravam lá. E então, Deus enviou um irmão lá de Belo Horizonte. Ele trabalhava comprando ferro velho, foi aqui, ali, no início do ano de 70, mais a mês de janeiro, por aí assim, mas foi janeiro. Aí ele chegou lá e foi na igreja. Era uma pessoa forte e calvo. Aí chegou perto de mim e falou assim: você é adventista já há tempo? Eu falei: não, sou novo convertido, batizei agora. Aí ele falou assim: você não quer ir lá para Belo Horizonte tomar conta de um depósito de material de construção que eu tenho? Não. Aí eu falei: não, vou não. Bem, moço, ele insistiu, eu falei: não vou não. Bem, mas aí as coisas foram apertando, sempre apertando, eu não tinha serviço, não tinha ganho, e aquela situação que só Deus e eu. Aí quando foi, aí passou fevereiro, chegou no início de março, ele voltou lá de novo. Aí eu falei: sabe, eu vou, moço, vamos. A minha mulher estava lá para casa dos parentes nossos, lá na Bahia, que eu mandei para lá para ver se maneirava a situação um pouco para mim. E aí, quando foi, no dia 3 de março de 1970, eu entrei num caminhão carregado de ferro, né? Eu comprava ferro velho, e aí o motorista ia levar uma viagem para lá, ia uma carga para lá, e ele me colocou dentro desse carro, desse caminhão, e eu fui. E ele ficou, continuou o carro comprando os ferros dele. Aí conversou com o motorista sabia onde ele morava, o bairro, e também sabia onde pegar a lotação para mim ir lá para a casa dele. E antes ele já tinha levado para lá um irmão, que também numa situação semelhante à minha. E esse irmão que ele levou, ele entendia de música, ensinava coral e tal, mas humilde, ensinou uma situação semelhante à minha. Antes eu tinha levado ele para lá. Aí, entrei nesse caminhão,
E fomos. Só deixei um recado lá para minha mulher e falei, aí ele me deu um dinheiro para mim, um dinheirinho e tal, ali, não me lembro mais quanto foi. Eu deixei um recado para minha mulher com a vizinha, peguei o caminhão e fui. Aí quando chegou em Governador Valadares, aí o moço, o motorista morava lá, aí o motorista falou assim, olha, eu vou descansar, vou dormir um pouco. E eu sei, aí ele falou assim, ó, acho que tem um crente da sua igreja ali, ó, naquela casa lá, me mostrou a casa. Aí, falei, tá bom. Aí entrou para casa dele lá, coisa e tal, foi dormir. Aí eu fui, bati lá na casa, que é onde é que ele falou, e realmente era um crente, adventista. Só que era daquele reformista duro. Me recebeu e perguntou e coisa e tal. Falou, rapaz, sou louco aqui, é de 27º dia. Pois é, moço, pois essa igreja está errada. A dia certo é de 27 dias da reforma. Ô, moço. E aí esse camarada ferviu em cima de mim. Eu não sei como foi que eu consegui, mas ele não me convenceu. Aí foi logo, né, condenando quem comia carne, quem comia peixe, coisa e tal, 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 tal. Eu novo na fé, não tinha assim muito aprofundamento. E aí eu lembrei daquela passagem que Jesus comeu peixe depois de ressuscitado. Então, eu lembrei daquela passagem, citei, mostrei para ele. Mas Jesus comeu, mas não está certo comer agora e coisa. Eu falei, ó, meu filho, se Jesus comeu, eu acredito que eu posso comer também. Embora, né, claro, eu estava leigo no assunto e coisa e tal. E aí foi para mais tarde, quando fui lá para as 3 horas da tarde, o caminhoneiro foi lá me chamar, ó, já dormi um pouco, agora vamos embora. É no caminhão, pô. Chegamos em Belo Horizonte à noite. Aí o motorista do caminhão me levou até lá no ponto do ônibus, onde é que pegava lá para o bairro, onde é que eu tinha de ir. E o irmão, ele tinha me explicado, né? Você vai até no final. Lá, você pergunta onde é que Abel Batista mora aí. O Abel está fazendo a igreja. Todo mundo no bairro me conhece. E assim foi. Cheguei lá no final, aí eu saltei, coisa e tal, tal. E as pessoas de dentro, lotação mesmo, falou, não, é ali, você, vamos para essa rua aqui, é logo ali na frente. Aí eu fui. Aí o irmão estava lá. E aí, né, nós já tínhamos conhecimento de cada da cidade onde que eu era, que era Nanuque. E aí a gente entrosou ali e fiquei por ali, né? Eles arranjaram um lugar para mim dormir lá num canto. Aí não demorou muito, o irmão, né? Chegou. Aí eu fiquei dormindo num cômodo junto com as outras pessoas lá por uns 3 meses. Aí, uns 3 meses, ele me deu dinheiro. Aí eu fui, voltei em casa, né? Aí trouxe a esposa, os filhos, e aí? Eu tinha lá um barraco com 3 cômodos e tinha um outro terreno. Não era grande, devia ter o quê? Uns 200 metros quadrados, mais ou menos, o outro terreno, que não era longe, era numa outra rua assim, um pouco mais embaixo. Larguei aquilo tudo para lá. E deixei mesmo. Perdi tudo. Nunca mais eu voltei lá
deixou uma pessoa lá tomando conta e coisa e tal, tal, tal. Isso eu não sei o que resultou, o cara ficou para ele e tal, tal, tal. E eu não voltei a dar mais. Aí em Belo Horizonte ele me arrumou uma casa para me morar. Casa, meu pai do céu. A casa que eu fui morar era um barraco de tábua que o vizinho ao lado do depósito dele fez na frente para poder vender bugiganga. Como estava vazio, né? Aí o cara alugou. Agora fui eu e a mulher e 2 filhos morar nesse cômodozinho que era mais ou menos 3 metros por 4. Não era mais do que isso. De um lado a gente colocou uma cama de casal, eu dormia ali, eu, a esposa e os filhos, e um fogão. Era o que cabia lá. Aí as pessoas que chegavam, né, tinham que sentar na cama, não tinha outro lugar para sentar. E aí logo a igreja estava em fase de construção, mas já estava bem adiantada. Então a gente reunia numa áreazinha que ele tinha, de um outro barraco que eu tinha, nós reuníamos assim numa área e tal, até, e logo não demorou muito tempo, a igreja ficou pronta e nós passamos então a reunir na igreja. E aí eles cuidaram logo, né, de ruim de roupa, coitado de mim, e a mulher e filho e tudo. Eles arranjaram lá um paletó, camisa e coisa e tal, e me ajudou mesmo, sabe? Tudo as dorcas lá e coisa e tal, fizeram aquele ajeito lá e coisa e tal, me arranjaram um sapato para me calçar que eu não tinha. E foi logo, assim que a igreja começou a funcionar, foi me colocar logo na frente. Mas eu com minhas limitações, conforme eu disse, né? Semi-analfabeto, extremamente tímido e gago. Falei, meu Deus, não, me botou para passar a lição. É a primeira vez. Aí eu fui para lá para frente com aquele paletózinho preto, até hoje eu lembro, uma gravatazinha e coisa e tal. Ó, estuda a lição que você vai passar a lição. Aí estudei a lição e coisa e tal, e falei, bom, os irmãos que têm irmãos simples, que eu conheço e coisa e tal, tudo bem. Aí, veio a escola sabatina. Quando foi na hora da lição, que eu fui para lá para frente, aí o pastor da igreja chegou e sentou no primeiro banco. Eu falei, vixe, e agora? Mas Deus me ajudou e eu saí muito bem. E aí, amigos, a gagueira, graças a Deus, desapareceu. Essa pessoa que eu fui morar nesse condozinho dele, que morava ao lado do depósito onde é que eu trabalhava, ele era uma pessoa aposentado, e como ele morava ao lado, aí ele ia lá para o depósito, né? Era ao lado, aí ele ia para lá bater papo com a gente. E junto comigo, que era quem estava lá tomando conta dos depósitos antes de mim, era um senhor, ele chamava João Severino. Ele era negócio lá de São Vicente, lá da Igreja Católica. Acho que era Irmandade de São Vicente. E aí, como ele já morava há tempo, ele já estava acostumado com os irmãos ali há tempo e era da comunidade desse negócio de São Vicente lá, eu não fui pregar para ele, não. Falei, esse camarada já sabe tudo e coisa e tal, ele é dessa comunidade aí e tal, tal, tal. Aí, amigos, nota bem o que aconteceu. O vizinho, que chamava Francisco, ia para lá.
Aí naquelas horas, né, o bairro era novo, não tinha muito cliente, coisa e tal, aí eu ia pregar para ele, né? Era um católico que só se lembra. E eu dava conta, né? E o meu colega de serviço, que era o João Severino, ouvia. Aí, e um dia após outro, e ele ia para lá, e eu, Bíblia nele, coisa e tal, os mandamentos, coisa e tal, sobre adoração, e etc, etc, fui passando para ele. Aí, quando foi um dia, agora veja só, eu estava pregando para o seu Francisco, e quem estava convertendo era só o seu João. Só que eu não sabia. Agora veja que experiência. Aí quando foi um dia, o João falou assim, ô Zé, não perde tempo com o Francisco mais não? Será que ele não está vendo que o que você está falando está tudo certo e tudo dentro da Bíblia? Aí eu falei, deixei passar uns 3 dias, aí perguntei assim, seu João, você não gostaria de fazer um estudo bíblico assim, para a gente conhecer mais a Bíblia e orar junto? Não. Eu disse assim, eu quero, marcamos um dia. Meus amigos, as pessoas ficaram boquiabertas. Ele tinha 70 anos e a esposa dele 72 anos. Esse homem se entregou a Jesus e converteu de um jeito que ninguém podia falar mal de um crente perto dele. Nesse mesmo ano de 1970, eu ganhei para Jesus esse casal de idosos e um outro casal que estava também com problemas espirituais. Porque ele estava influenciados, essa família estava influenciada por poderes malignos também. E eu fui estudando com eles, então sem ter muita base e tal, fui estudando com eles, e eles também se entregaram a Jesus. Então já no primeiro ano, eu fui para Belo Horizonte. 2 famílias. Ganhei para Jesus. E como eu tinha conhecimento um pouco do espírito de profecia que eles falavam comigo, que o irmão Enes, já citado no outro vídeo, pregava muito bem, tinha muito conhecimento, porque ele lia o espírito de profecia, e eu queria ser igual ele, igual eu falei, né, com os irmãos, que eu falei, quando eu batizei, eu quero ser igual ao irmão Enes. Aí tomava os livros dele emprestado, e falei assim que eu puder, eu vou comprar o livro. Então, assim que veio os primeiros pagamentos que eu recebi, passou uns dias, eu comprei umas roupinhas lá, mais para a mulher, umas vazias que a gente quase não tinha, coisa e tal. E quando foi, eu me lembro como se fosse a hoje, foi no mês de junho ou julho de 1970. Aí eu peguei o meu pagamento e falei assim, agora eu vou comprar os livros do Espírito de Profecia. Lá era a missão nessa época, era a missão. Aí eu saí. Eles não souberam me explicar direito onde é que era a missão, e eu peguei 2 lotações, acabei descendo no lugar errado, e andei um tempão, e perguntar aqui, eu acho que tem um negócio de crente lá no bairro, esqueci o nome do bairro agora, tem um negócio de crente lá. E eu vou aqui, eu vou ali, até acertei onde era a missão.
Aí cheguei lá, comprei o livro, O Desejado de Todas as Nações, comprei Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis e Parábolas de Jesus. Comprei esses 4 livros. Eu estava lendo O Conflito dos Séculos. Ele era capa verde, assim, o irmão tinha lá, mais ou menos dessa grossura assim. Aí voltei todo feliz. E aí eu fui ler. E aí, amigos, o meu trabalho, Deus me queria em Belo Horizonte. E Deus me usou muito, 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 porque ganhei muitas almas para Jesus ali em Belo Horizonte. A vontade, e eu tinha uma vontade muito grande de ser um pastor. E no próximo vídeo nós vamos continuar